A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 28 de junho de 2024, sexta-feira, quero compartilhar uma palavra abençoada. A palavra de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Paulo aqui instrui a Timóteo que muito mais importante do que cuidar do nosso físico é cuidar da nossa vida espiritual. De forma alguma, Paulo quer desabonar a utilidade do exercício físico. Porém, naquela época, era muito cultuado, principalmente entre os gregos, a imagem, a estética, o corpo, onde a arquitetura e a cultura e até os jogos esportivos ajudavam a cultuar o corpo. E Paulo diz aqui para Timóteo que muito mais importante que se preocupar com essa parte, com o nosso físico, é preocuparmos com a vida espiritual. Pois o espírito é a nossa parte que nada deteriora, nada acaba, nada é capaz de destruir a nossa vida espiritual, pois ela é eterna. E quando nós priorizamos a cuidar a nossa vida espiritual, nós vamos produzindo uma evolução que durará eternamente, onde o tempo não é capaz de destruir, diferentemente do corpo. Mas é importante sim cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alimentação, da nossa aparência, do nosso físico, se preocupar sempre em exercitar, pois a ciência nos mostra o quanto é importante a atividade física para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E isso nos ajuda até fazermos o ID de Jesus aqui na Terra, a nós continuarmos tendo vitalidade, tendo força para cumprir o nosso propósito. Mas nós não podemos priorizar isso na nossa vida. A nosso bem-estar, o nosso corpo não pode ser prioridade na nossa vida. É somente com Jesus que nós conseguimos dar prioridade para as coisas que são mais importantes. E é muito mais importante cuidar da nossa vida espiritual, estarmos sempre conectados com o Senhor, através de oração, de jejum, de leitura, de meditação na palavra, de comunhão com os irmãos. Isso é algo que nada é capaz de roubar isso de nós. E isso produzirá um peso de glória para a nossa vida, de glória eterna. A meditação de hoje diz assim: faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Nós precisamos estar cada dia mais alinhados à vontade do Senhor, para nós conseguirmos fazer aquilo que realmente nos levará para a eternidade. Para nós termos oportunidade de viver coisas aqui na Terra que são inimagináveis para nós. O nosso foco realmente é viver as promessas do Senhor. Quando o Senhor diz que os pensamentos dele são maiores do que o nosso, nós precisamos procurar a querer viver esses pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. E é somente através de uma vida espiritual ativa, de conhecer a Deus, que nós conseguiremos esse feito aqui. Que você possa hoje se sentir mais estimulado a cuidar mais da nossa vida espiritual, através de jejum, de adoração, de louvores, de meditação na palavra e de comunhão com a Igreja de Cristo. Como é importante nós nos exercitarmos espiritualmente. E um exercício espiritual nada mais é que focalizar no que a doutrina do Senhor tem para ensinar para cada um de nós. A leitura bíblica de hoje está em Atos 13 e eu gostaria de compartilhar os primeiros 3 versículos de Atos 13, onde a igreja ela está de forma ativa, fazendo o ID, cumprindo os propósitos de Jesus e sempre levando a vida em direção ao que o Espírito leva. Como é importante
nós darmos ouvidos para o Espírito Santo. Como é importante sabermos ouvir o Espírito Santo. E é sobre isso que esses 3 versículos nos ensinam. Atos 13, 1-3, que diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Espírito e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra, e o que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse é um exemplo prático de como exercitar a nossa espiritualidade. A palavra diz que a igreja estava reunida em Antioquia, através da vida desses irmãos, e eles estavam em jejum e oração, em conexão com o Senhor. E nesse momento, o Espírito Santo dá-lhe uma orientação para cada um deles, para que Barnabé e Saulo poderia ser enviado para iniciar a obra. Muitas vezes nós perguntamos como que é possível ouvir a voz do Espírito Santo. Como é possível sabermos que estamos na direção, no caminho correto que Deus espera que nós estejamos? É assim, irmãos, através desse exemplo que essa igreja nos ensina, através de jejum, de adoração, de oração, que o poder do Espírito Santo manifesta em nós. E nós começamos a compreender e a ter vontades que são certezas que de Deus na nossa vida. É através de uma vida ativa, de oração, de adoração, de jejum, de meditação na palavra, que exercitamos a espiritualidade saudável e que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, vai nos dando direção. Pois quando ouvimos algo de Jesus que vem dos céus, nós começamos a ter uma certeza, nós nos sentimos confiantes e seguros e seguimos. E é através da obediência que tudo coopera para o bem de nós que amamos tanto a Deus. Precisamos nos sempre ler a palavra e sentir que Jesus ele está conosco, através da leitura, através da oração, através de devocionais, pois Deus falará conosco. O Espírito Santo, ele mora em nós e ele não está aqui de forma passiva. Ele quer ter uma relação ativa conosco. Mas se nós não estivermos no caminho do Senhor, em atividade, em oração, meditando, focando nas coisas de Deus, é impossível o Espírito Santo ser ativo na vida de cada um. Precisamos nos espelhar nesses irmãos, que nos ensina tanto. Deus, ele não inspirou Lucas para escrever o livro de Atos e as demais cartas e os demais livros para nós não colocarmos em prática na nossa vida. As inspirações que estão na Bíblia são norte para a vida de cada um de nós. Mas para isso precisamos ter fé e fazer o que a palavra do Senhor nos ensina. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra possa ser inspiração para a vida de cada um como é para a minha. Até amanhã. Deus abençoe.